Eu sou advogado Cristiano Lázaro para falar sobre uma lei que entrou em vigor a partir do dia 3, agora de janeiro, a Lei de Abuso de Autoridade. Café Duplo, entrevista. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bem, primeiro, do que se trata de fato essa lei, o que seria aí constatado como abuso de autoridade? Bom dia a todos, bom dia. Só um salve a Antônio Tenente, foi meu aluno, né? Então um salve a ele. Todo mundo se encontra. Coincidência boa, né? Antônio foi meu aluno. Bom, a questão é bem a seguinte: no Estado de Direito, no Estado Democrático de Direito, nós temos as leis. E o seu limite de liberdade está na lei. Então, a partir do momento que você exacerba o seu limite, isso pode gerar uma responsabilização. Tanto a nível de direito penal, de administrativo, existem várias formas. Tanto que no próprio Código Civil, ele fala que comete ato ilícito quem pratica um ato lícito e assim exacerba. Então, a lei de abuso de autoridade nada mais é de uma positivação das grandes democracias, ressalvando Alemanha, Estados Unidos, França, de que os entes públicos, ou seja, as pessoas investidas num cargo público, elas também devem respeitar a lei. Então, se ela exacerbar a sua atribuição, elas devem ser responsabilizadas. Então, a lei de abuso de autoridade não veio ou não tem um condão de punir aquele agente público que está agindo dentro dos seus limites. Agora, o agente que exacerba os seus limites, aí sim, ele poderá responder dependendo da intenção, ou seja, de qual foi o motivo que levou ele a descumprir. Não é o mero descumprimento da lei que gera a responsabilização. É de que forma, qual a intenção que levou ele a buscar fazer aquele ato. Aí sim, ele vai responder. Promulgada em setembro, depois de 2 anos de debates, essa nova legislação substitui uma já existente, bastante antiga, de 65, que era exclusiva para o Poder Executivo. O que é que muda com a lei anterior e o que é que passa a vigorar agora? Como bem você falou, a questão antigamente era o Poder Executivo. Então nós temos 3 poderes na República, ressalvando que o Ministério Público não é um poder, né? Ele tem autonomia política e administrativa, vinculado ao Executivo. Mas é o seguinte, agora com essa ampliação, a própria nova lei trouxe dentro de si que ela está ampliada. Então é executivo, legislativo, judiciário e membros do Ministério Público. Ou seja, qualquer forma de investidura num cargo público, qualquer uma, e assim sendo bem claro, significa dizer assim, concursado ou não, remunerado ou não, transitoriamente ou não. Por que eu fiz só essa ressalva de qualquer agente público? Porque, na verdade, pelo conceito de funcionário público para fins penais e a própria lei traz, não é só a pessoa que passou no concurso, pode ser uma pessoa que transitoriamente esteja exercendo uma função pública. Assim, a título de exemplo, tipo um estagiário, se for o caso, um jurado, ele não fez o concurso público, ele não está investido naquele cargo, mas transitoriamente, ainda que sem remuneração, ele exerce uma função pública. Então, neste caso, ele pode ser submetido, sim, à lei de abuso de autoridade. A grande questão da lei de abuso de autoridade e a sua reformulação, como você bem colocou, se deu muito mais pelo âmbito da Operação Lava Jato, né, que algumas pessoas estão dizendo que é uma retaliação do Congresso Nacional em relação a isso. Dentro do bojo que ela foi aprovada, pode-se entender dessa maneira, mas creio que não. Creio que o direito ele é dinâmico, a sociedade é dinâmica e novas formas foram sendo aprimoradas dos entes públicos, das suas funções, das suas atribuições. Então, a partir de 88, surgiu novas atribuições, novas competências e a nova lei veio, de certa forma, regular o direito. A autoridade tem o direito, ela pode exercer, mas como eu disse, dentro de certos limites, não impondo ao cidadão nenhum tipo de vexame sobre o pretexto de eu sou a lei, eu sou o Estado e eu posso assim fazer. Isso. Então a lei veio, na verdade, eu digo sempre o seguinte, a pessoa que exerce a sua função dentro dos limites, ela não tem problema nenhum com a lei. Não tem problema nenhum. Por que está com medo da lei? Ou porque a lei veio fazer isso ou veio inibir aquilo? Não, a lei está lá. Bom, se você faz o seu trabalho corretamente, se você não exacerba no momento de exercê-lo, a lei não vai atingir você. O direito penal não vai escolher qualquer pessoa aleatoriamente. Não, você é funcionário público, eu vou te pedir. Não, você fez o quê? Por que você fez assim? A sua intenção foi essa? Foi. Ótimo. Então vamos sentar aqui para ver se você se enquadrou ou não na lei. Não é aleatório, não está podando direitos, não está podando a possibilidade da pessoa exercer a sua função. Tão somente apenas faça a sua função dentro dos limites que estão sendo impostos. Não exacerbe. Caso exacerbado, você poderá ser punido como qualquer outro cidadão. Então a lei ela traz essa regulamentação. Só para vocês terem uma ideia, já puxando o gancho do que você falou comigo,
nós temos tipos penais específicos. Né? Antigamente falou bem da questão do executivo, mas nós temos tipos penais específicos agora para membros do judiciário, né? Para o magistrado que decretar prisão, para o magistrado que penhorar a mais do que seja necessário. Então, nós temos hoje tipos penais bem específicos na lei de abuso de autoridade para determinadas autoridades, né, para determinados entes públicos que, por algum motivo, por alguma forma intencional, dica de passagem, vai ter que ser comprovado a intenção do agente público de violar o direito. Não é uma mera violação, é a comprovação intencional da violação daquele direito. Os crimes são dolosos e ainda com um dolo específico. Dolo é aquele que você tem a finalidade de. Okay? Então, assim, a lei tem essas nuances que não é meramente. A lei trouxe também, basicamente, algumas punições que já existem na reclusão, mas muito ligada à questão da substituição por pena restritiva de direito, cabe suspensão condicional do processo. Não deixa de ser uma lei penal, mas uma lei penal que tem uma punição relativamente branda dentro do sistema, né, que hoje tem a possibilidade de perda do cargo, a suspensão também. Mas dentro do nosso sistema, até 4 anos, nós temos algumas medidas que evitam o encarceramento do indivíduo. Então, a lei, basicamente, ela cinge-se a infrações de 1 a 4, ou seja, o indivíduo que nunca cometeu crime, cometeu aquela situação, suspende o processo. Ele passa um período de prova de 2 a 4 anos, se não cometer nenhuma infração novamente, extingue o processo. Ou, em caso de condenação, pena restritiva de direito. Em caso de reincidência, pode perder o cargo. Então, nós temos algumas punições que são efetivas, não deixam de ser punições penais, podem levar à reincidência do indivíduo, mas são punições que, dentro do corpo, né, jurídico, são punições até tranquilas. Cabe prisão? Não. De caber, cabe. Agora, não cabe a preventiva. É só em caso de reincidência específica, mas nesse caso, talvez ele não seja nem mais autoridade, porque pode perder. Porque Já a questão, perdido o cargo. Né? Porque a questão da preventiva hoje, em maioria dos casos, a penalização tem que ser acima de 4 anos, ou se o indivíduo for reincidente, ou se ele descumprir medida protetiva, ou se ainda ele não fornecer endereços suficientes para a sua punição. 313 do Código Penal, do Código de Processo Penal, que fala sobre as possibilidades de prisão. Neste caso específico, até 4 anos, se não for reincidente, não há possibilidade de prisão preventiva. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor e advogado Cristiano Lázaro, falando sobre a lei de abuso de autoridade. Queria saber como vai ser isso na prática, porque assim, esse limite, né, é tênue do que é ou não ali abusivo. Inclusive a pessoa que recebe aquela voz, às vezes, ela não recebe da melhor maneira possível, né? Claro, ninguém gosta, né, de passar por uma situação dessa. E aí a gente não tem como saber ao certo como é que aconteceu ali, como é que foi de verdade na prática. Como vai ser feito para ser fiscalizado esse tipo de procedimento? Como é que a gente sabe se foi ou não um abuso de autoridade? Bom, a palavra-chave que você acabou de dizer agora foi essa, procedimento. Então, existe um proceder no ato, existe tipo um manual. Exemplo clássico, existe um manual de abordagem da PM. Então, se aquela abordagem foi dentro daquele manual, não há problema nenhum em dizer que houve uma exacerbação. Então, dentro dos procedimentos pré-estabelecidos, se for, no caso, praticado dentro daquela casinha, né, dentro daqueles pré-requisitos, não há o que se discutir. Exemplo, vai se obrigar uma pessoa a prestar um depoimento sem a presença do advogado quando ela requereu. Aí a pergunta é, isso é legal? Não. Então fica claro a forma de se encontrar o abuso de autoridade nessas formas. A pessoa está na casa dela, a partir de 21 às 5 da manhã, a casa dela não vai ser violada. E se a casa dela for violada ou não for flagrante delito dentro daquelas espécies, houve sim um descumprimento da norma pré-existente nesse sentido. Então, verificando esses fatos, o direito penal, eu sempre digo em sala de aula o seguinte, dificilmente a gente consegue comprovar, ou pensa que não se comprova, o que se passa na cabeça da pessoa no momento do fato, que é uma das grandes discussões. Como é que eu vou chegar? Mas é simples, os dados objetivos. Os dados objetivos, foi o que eu acabei de dizer para vocês aqui agora, eles são capazes de dizer, não de forma precisa, mas é um bom indicativo, o que a pessoa estava pensando no momento em que ela praticou determinado ato. Tipo assim, a exemplo, uma pessoa, simples e rápido, uma pessoa deu um tiro na nuca. Aí eu pergunto a vocês, eu quis lesionar. Vocês vão dizer o quê? Quis matar. Isso é um dado objetivo.
Então, se consegue chegar a uma conclusão rápida e básica da intenção do indivíduo, o que é que ele quis fazer, através da análise dos dados objetivos, que não deixa de ser uma análise um pouco subjetiva, mas dentro do contexto, todo mundo visualiza dessa maneira. Professor, lembrando que a gente está batendo um papo com o professor e advogado Cristiano Lázaro, esclarecendo um pouco do que é que muda, né, com a nova lei de autoridade que entrou em vigor no dia 13 e o que é que muda na vida das pessoas. Eu só trouxe para a gente alguns exemplos mais específicos que são totalmente contemplados pela lei, né? A questão da invasão do domicílio e tal. Mas a gente sabe que as principais questões de abuso de autoridade ocorrem no dia a dia. Por exemplo, a PM tem inúmeras queixas na corregedoria de policiais que são abusivos nas abordagens. Nessas situações, por exemplo, né, uma abordagem de uma lei seca, uma abordagem de uma blitz, uma abordagem a coletivo, aquela pessoa se sentiu incomodada, né? Foi além do que deveria. Como comprovar isso? Vai ficar muito na versão da palavra do PM contra a palavra da possível vítima, né? Hoje em dia, eu sempre relato, né, a questão dos celulares são importantes, ou que podem produzir né, um meio de prova, mas vamos ser assim bem objetivos. Toda vez que nós temos uma flagrante ilegalidade, uma flagrante violação por qualquer agente público, principalmente os frontes, né, que são na linha de frente, há uma indignação popular. Isso é fato. Então, não é o mero dissabor que a pessoa passou por ter sido abordada que leva à questão da responsabilização ou do abuso de autoridade. Não é um dissabor. As pessoas que estarão ao redor, geralmente, elas podem servir como o meio de produção de prova para aquela situação. Então, o que acontece? A produção do meio de prova é complexo, até porque há uma presunção de veracidade, né, do que os agentes públicos falam. Mas os meios de prova serão testemunhais, pode ser um vídeo, pode ser alguma outra forma. Claro que se for a calada, é bem complexo. Alguns outros dados podem ser coletados, como demora a apresentação em delegacia através de GPS de viatura, se estiver funcionando. Então tem outros dados periféricos, a gente chama muito também de indícios. Indícios são aqueles fatos que concatenados levam a uma conclusão. Então, às vezes, quando você não tem provas cabais, quando você não tem... Vai juntando as pecinhas e chega à conclusão que pode ter havido, a gente nunca vai dizer que houve, né, de cara a não ser quando há uma sentença, que pode ter havido sim um abuso naquele caso específico. Só para te dar um exemplo. Uma mulher pode ser revistada por um homem. A lei prevê isso? Prevê. É porque geralmente nos portões, nas barricadas, a gente sempre vê uma mulher para revistar a mulher, né? Olhar a bolsa, fazer aquela coisa. A lei contempla que o homem faça essa revista. Inclusive, eu aprendi que homem não poderia. Para mim não poderia. Porque como às vezes apalpa as partes íntimas, né? A gente entende que a mulher vai se sentir mais à vontade com outra mulher. Contempla. Mas contempla em caso excepcional. Mas contempla. Sim. Então, é uma brecha. Isso. Assim, então, né? não. Vamos dizer assim, vamos falar brecha, está positivado. Né? Então, mas é uma exceção, é excepcional. Não é assim uma construção que a lei prevê que, em caso de não haver a mulher naquele momento, para não retardar a operação, mulher, né? É possível fazer. Então, aí é que fica uma linha bem tênue. Ele fez porque a lei permitiu, mas poderia ter esperado, não poderia. Vai ter uma discussão maior e, logo de plano, repare a indignação que sofreu. Vocês já deram uma indignação quando eu disse que poderia. A gente já é uma conquista, né? Se a gente já tem mulheres e a gente se sente mais à vontade, aí de repente tem essa possibilidade de ter um homem, eu digo, ai meu Deus, retrocedemos. Não. É a questão de não haver o prejuízo da operação, da investigação. Entendi. Então, entendeu que não é um mero dessabor. A questão vai ser qual o limite dele fazer a abordagem enquanto homem numa mulher. O que é que levou, né, de fato? O que levou, e a forma que foi feita, os dados que foram feitos, os dados que eu digo assim, os dados objetivos coletados, se foi só o padrão, ou se exacerbou de alguma forma, o tocar vai haver, mas que forma tocou. Então são essas coisas. Houve ou não algum abuso, né? Justamente é isso. Ou não abusado. É importante a gente trazer sempre, quando a gente fala de legislação, de que forma isso vem para a vida prática das pessoas. Nossa entrevista está chegando ao finalzinho, mas eu queria encerrar fazendo essa pergunta. É uma pessoa que se sentiu abusada numa abordagem, uma pessoa que chegou no órgão público, numa delegacia, e não foi atendida como deveria, achou que o agente fez pouco caso, ou que usou do poder que tinha. Onde ela pode oferecer denúncia? Bom, logo de plano, só um jogo bem rápido, assim, toda vez que houve uma violação nesse sentido, nós temos ação penal pública incondicionada. Chegou em qualquer lugar, o agente público que tomou conhecimento daquela violação, ele de plano, de ofício, pode começar o procedimento. Geralmente, quando há uma redesignação na forma do tratar do primeiro agente, daquela primeira pessoa do fronte, nós temos as corregedorias.
né? E se específicas, do né? PM, Da Polícia Civil, isso. no E caso. não havendo essa resposta, vai diretamente ao Ministério Público. Algumas pessoas vão à Defensoria também, mas o ideal é que vá ao Ministério Público munido das informações para que haja a instauração do procedimento investigatório, porque é uma das funções do Ministério Público, controle externo da atividade da polícia. Então, o Ministério Público tomar essas medidas cabíveis no sentido de observar e, de novo, tem que tomar assim, a linha tênue entre não ser bem atendido, ter o seu direito violado ou frustrações. Ainda é tudo muito subjetivo, então tem que ter cuidado. Tem que ter né? cuidado por causa do contexto, para que a pessoa não acabe, ao invés de ter o seu direito salvaguardado, ela acabar respondendo. Então, essa linha é meio tênue entre dissabor e violação de direito. Mas corregedorias, sempre que possível, positivar, né, através de foto, levar... Que tiver que atestar, né, provar a denúncia. Provar a denúncia, testemunhas, para que haja, sim, uma forma de provar e ir diretamente às corregedorias, que são bem atuantes. Praticamente, como eu advogo na área crime, eu tenho acompanhado algumas situações em que as corregedorias elas são bem atuantes no caso de violações. Nesse caso das polícias, mas pode haver, por exemplo, com a agente da Transalvador, com o guarda civil, aí tem que buscar cada instituição, Tem que buscar é isso? cada instituição, dentro da sua, tem o seu próprio órgão correcional. Todas as instituições têm. Todas essas queixas, O né? Ministério Público tem o seu órgão correcional, a magistratura tem o seu órgão correcional, guardas municipais, Transalvador, todo mundo tem o seu órgão correcional, que é a instância administrativa para resolver. Depois disso, em havendo a constatação, pode gerar um problema criminal, que é uma outra situação. Muito obrigada, foi bastante esclarecedor. Quando a gente fala de lei, a gente sabe pouco, né? E nada melhor do que um especialista estar aqui na bancada para tirar todas as dúvidas. Muito obrigada, viu, professor Cristiano Lázaro, pela sua presença aqui no Café abraço, Duplo. bom dia a todos. Bom dia. A gente vai para o intervalo rapidinho, não é isso, Camila? E daqui a pouquinho a gente volta com o Café Duplo.